Confissões de Santo Agostinho. Primeiro livro. Do nascimento até a infância. Capítulo 16. Literatura e mitologia corruptoras. Ai de ti, torrente de hábitos humanos, quem te resistirá? Até quando has de correr antes de secar? Até quando arrastarás os filhos de Eva para o mar profundo e temeroso que somente podem atravessar os que navegam no lenho da cruz? Não foi em teus livros que li sobre Júpiter, tonante e adúltero? Dois atos que, de certo, ele não podia praticar simultaneamente. Mas, assim foi representado, para que fôssemos levados a imitar um verdadeiro adultério, iludidos por um trovão imaginário. Mas, certamente, nenhum desses mestres, trajados de capa magistral, se conservaria calmo ao ouvir um colega, nascido do mesmo pó, proclamar. Homero imaginava essas ficções e atribuía aos deuses os vícios humanos. Eu preferia que nos trouxesse as perfeições divinas. Mas seria mais exato dizer que Homero, inventando tais coisas, atribuía qualidades divinas a homens viciados, a fim de que os vícios não fossem considerados como tais, e quem os comete parece imitar não homens corruptos, mas divindades celestes. No entanto, ó torrente infernal, em tuas ondas precipitam-se os filhos dos homens e pagam para aprender tais noções. E torna-se acontecimento importante fazer tudo isso em público, na praça principal da cidade, sobre os olhos da lei, que estabelece salários para os atores, além da paga dos particulares. O fragor de tuas ondas de encontro aos rochedos parece dizer: aqui se aprendem as palavras, aqui se adquire a eloquência indispensável para persuadir os outros e para exprimir o próprio pensamento. E realmente não teríamos conhecido as palavras chuva de ouro, regaço, disfarce, templos celestes e outras expressões que se encontram nos escritos de Terêncio, se este poeta não nos tivesse apresentado um jovem debochado que se propõe, para a própria devassidão, o exemplo de Júpiter. O jovem observa, pintada no muro, a seguinte cena. Júpiter, segundo a mitologia, derrama uma chuva de ouro no regaço de Danae, para dessa forma enganá-la. Vejam como o jovem se excita para satisfazer a própria paixão, diante das lições do Mestre Celeste. Que Deus é este, diz ele, que abala os templos do céu com grande estrondo? Eu, simples mortal, não poderia fazer o mesmo? Mas já o fiz, e com prazer. Não, de forma alguma, não é por meio dessas vulgaridades que se aprendem tais palavras. No entanto, tais palavras encorajam os homens a cometer tais indecências. Não acuso as palavras, que são como vasos eleitos e preciosos, mas o vinho do erro que aí nos era apresentado por mestres ébrios, e que devíamos sorver, sob pena de sermos espancados, sem que pudéssemos apelar para um juiz sóbrio. Ó Deus, diante de ti evoco, enfim, tranquilamente essas recordações. E, no entanto, eu aprendia de bom grado aquelas noções que me agradavam, pobre de mim. E por isso eu era considerado um jovem de belas esperanças. Capítulo 17. Inteligência desperdiçada em coisas vãs. Permite, ó meu Deus, que fale um pouco também da inteligência, dádiva tua que eu esbanjava em frivolidades. Uma tarefa muito inquietante se apresentava ao meu espírito ante a possibilidade de prestígio, ou pelo temor à desonra ou às pancadas. Era a tarefa de exprimir a cólera e a dor de Juno por não poder afastar da Itália o rei dos troianos.
Eu bem sabia que Juno jamais pronunciaria tais palavras. Todavia, éramos obrigados a nos desencaminhar e seguir as fantasias poéticas, e a dizermos em prosa o que o poeta cantara em versos. Receberia maiores elogios o aluno que exprimisse com mais força e mais verossimilhança os sentimentos de ira e dor mais adequados ao nível da personagem representada, e que soubesse revestir as frases com as palavras mais apropriadas. De que me servia tudo isso, ó Deus meu, vida verdadeira? Para ter os aplausos às minhas declamações na presença de tantos conterrâneos e colegas meus. Não foi tudo vento e fumaça? Não havia outra maneira de exercitar minha inteligência e minha língua? Os teus louvores, Senhor, os teus louvores, inspirados por tuas escrituras, me teriam elevado o coração, e eu não teria sido envolvido por quimeras vãs, qual presa de aves de rapina. Há realmente muitos modos de oferecer sacrifícios aos anjos rebeldes. Capítulo 18. Um erro de gramática é mais grave que uma falta contra o homem? Não é de estranhar que eu me tenha deixado levar pelas coisas vãs para longe de ti, meu Deus. Pois eu tinha por modelo somente homens que se sentiam consternados quando reprovados por terem cometido algum solecismo ou barbarismo ao expor boas ações, mas que exultavam com os louvores quando relatavam seus desmandos pormenorizadamente, com riqueza e elegância, em frases corretas e bem construídas. Vês tudo isso, ó Senhor, e te calas? Ó Deus de paciência, de misericórdia e de verdade? Porventura ficarás sempre calado? E desde agora arrancas deste abismo profundo a alma que te procura, que tem sede de tuas alegrias e que diz em seu coração: busquei a tua face, Senhor, e a buscarei sem cessar. Longe de tua face caímos nas trevas da paixão, porque não é caminhando nem atravessando espaços que de ti nos afastamos ou a ti retornamos. Nem aquele filho mais novo procurou carro ou cavalos, ou navio, ou alçou o voo com asas invisíveis, e tampouco marchou a pé, quando foi para longínquas regiões dissipar prodigamente o que lhe tinhas dado ao partir. Pai bondoso, no momento Pai bondoso, no momento em que lhe fizeste estes dons, foste mais carinhoso com ele quando voltou necessitado. Basta mergulhar nas paixões, isto é, nas trevas, para ficar longe de tua face. Vê, Senhor meu Deus, com paciência, segundo o teu modo de ver, como são diligentes os filhos dos homens em observar as regras convencionais da gramática herdadas daqueles mestres que os antecederam, e como são negligentes em relação ao pacto eterno de eterna salvação recebido de ti. Desse modo, se um daqueles que conhecem e ensinam as antigas convenções gramaticais as transgride, pronunciando a palavra homo, sem aspirar a primeira sílaba, desagrada aos homens, mais do que se ele contrariar os teus mandamentos, odiando ao homem, que é seu semelhante. Como se pudesse existir inimigo pior que o próprio ódio, com o qual uma pessoa se irrita contra si mesmo, ou como se alguém com perseguições prejudicasse mais gravemente ao trem do que a seu próprio coração, cultivando tal inimizade. Certamente essas regras de linguagem não estão mais profundamente gravadas em nós que esta lei da consciência. Não fazer aos outros o que não queremos que outros nos façam. Como é profundo o teu mistério, ó Deus grande e único, que habitas no silêncio do mais alto dos céus e, sem cessar, atinges com o castigo da cegueira as paixões ilícitas. Enquanto isso, o homem, em busca da glória na eloquência, diante de um juiz que é outro homem, no meio de muitos outros homens que o cercam,
persegue o inimigo com ódio violento, evitando, com o máximo de atenção, cometer um erro de pronúncia, não aspirando o H quando diz inter homines, e, no entanto, nem se importa quando, no furor da sua própria alma, elimina um homem do convívio dos homens. Continua.